Olá, sou Douglas Martins e eu fui responsável pela direção e edição do documentário Sensei. Eu sou Elis, ajudei no roteiro, na produção e na edição do documentário que você assiste a seguir. Aonde, Top? No laboratório. Sensei significa vida prévia, ou aquele que veio antes. É uma pessoa com conhecimento avançado da arte e um nível do saber humano elevado. Sensei é uma pessoa culta, educada e de conduta irrepreensível. João significa Deus é cheio de graça, ou agraciado por Deus. É até hoje um dos nomes judeus mais populares em todo o mundo. Oliveira é o nome da árvore de fruto que produz a oliva ou azeitona e tem origem portuguesa. A expressão os é usada universalmente para expressões do dia a dia como sim, por favor, obrigado, entendi e desculpe. Para um karateca, os é a palavra mais importante. Implica impressionar a si mesmo ao limite de sua capacidade. Quem é o Sensei João Oliveira? No início, ele era assim, linha dura, tudo certinho. Teve treino assim que a gente saiu chorando, né? De bravo, assim, não tá certo, faz de novo, faz de novo. Ele não tinha mais karatê na cidade. Ele é exemplo, né? Um exemplo para mim a ser seguido desde criança, e um respeito muito grande que eu tenho por ele, né? Para mim é como se fosse uma espécie de pai. Quando faleceu meu pai, o Sensei João foi lá no velório do meu pai e eu estava, como lógico, né, bem desesperado, bem triste. E aí o Sensei João me disse uma coisa: lembra que tu é como um samurai, tu tem que suportar a dor. É o mestre. Não tem outra palavra, mestre. Eu vejo como uma referência, um cara que passa respeito, lideração de grupo, né, líder. Como um mestre da gente mesmo. Excepcional. A pessoa me passou tudo que eu sei, tudo que eu aprendi dentro do Karatê até hoje. Vem dele. O meu nome é João Oliveira. Eu faço Karatê desde 1978. Quem é o Sensei? Pois é. Eu nunca pensei nisso. A minha preocupação sempre foi com todas as outras pessoas, menos comigo. Mas, na verdade, um praticante de karatê que tem como esporte o futebol e tem como hobby a música. Tenho o dia a dia de trabalho, muito trabalho. Trabalho com crianças nas escolas, eu dou aula em 2 escolas, no Bom Jesus e no José Wilke. Tenho meu pessoal no Arroio Grande, que é no Flamengo, que tem meus alunos do Flamengo, de Karatê. Eu tenho a Escola de Futebol Santa Cruz, que é do Grêmio, importantíssimo lembrar isso, né? Que é de futebol. E tenho esse trabalho com o futebol, que é a parte, mas que é o meu esporte, né? E o meu dia a dia é esse, karatê, futebol, karatê, e assim é o meu dia a dia, de domingo a domingo. Tenho responsabilidade no estado, por 34 cidades, às quais eu dou assistência, exames de faixa, cursos, congressos, seminários. E na Federação Brasileira de Karatê que eu tenho as minhas responsabilidades. Então, como integrante
da comissão, da diretoria da Federação Brasileira. A gente tem responsabilidades com relação ao karatê no país. Então, o trabalho é árduo, mas vale a pena. Então, isso eu acho que faz com que a gente possa continuar. Basicamente, eu comecei a treinar karatê por influência de um irmão meu que fazia judô. E a partir daí surgiu o interesse pela arte marcial. O que poderia fazer com que eu desistisse seria a situação financeira. Porque, na verdade, eu investi tudo que eu tinha na vida no karatê. E nunca me preocupei com o retorno. Eu sempre me preocupei com o retorno em conhecimento. Porque houve uma época que eu ia, às vezes, 2 vezes por mês a São Paulo para treinar. Antes disso, eu treinava em Porto Alegre. Aí, por exemplo, eu ia com o dinheiro da passagem, só. Aí eu tinha um irmão que morava na casa do estudante da URGS. Eu treinava o dia todo, dormia lá. E como era inverno, eu usava as calças do kimono como travesseiro e me cobria com a parte de cima. E dormia no parquê. Eu comia uma banana e no outro dia eu treinava de novo. Aí vim embora, mas isso só fez com que eu ficasse mais forte. E isso fez com que a gente entendesse o que é o espírito do karatê. Que faz com que a gente entenda que quanto mais o nosso corpo sofre, mais o nosso espírito fortalece. O importante é o conhecimento e a essência do karatê que faz com que o praticante tenha o seu caminho pela vida toda. Problemas todos nós temos. E todo problema tem solução, desde que ele seja analisado de vários ângulos. Igual uma luta. Se tu observar o teu adversário num mesmo ângulo, de repente tu não vai conseguir achar uma solução para aquele adversário, para aquele tipo de técnica. Tu vai ter que analisar de vários ângulos para achar uma saída para aquela situação. A arte mais completa, para mim, isso é uma opinião minha, é o karatê. Pelo fato de que o karatê, ele nos dá a possibilidade de lutar de qualquer forma. Dominar a arte do karatê significa dominar a contração e a descontração. Por quê? Porque no karatê se busca o golpe único. A luta do karatê se resume em 3 tempos: ataque, defesa e finaliza no contra-ataque. Porque no contra-ataque e na finalização se utiliza o máximo de energia que o nosso corpo possa gerar. Então, o conjunto tem que funcionar. E para que isso aconteça, nós precisamos dominar a contração e a descontração. Isso é um princípio técnico. O karatê tem o lado esportivo, mas é uma pequena parte dentro do karatê. O karatê é uma arte marcial. E como arte marcial, tu trabalha a luta em si, de qualquer forma. O karatê, quando tu te insere no contexto do karatê e tu começa a entender o karatê, não larga mais. Ninguém sai do karatê. Porque hoje, para mim, o karatê é difícil de me separar do karatê. E tudo que eu faço no dia a dia, ele é transformado em karatê. Eu achava que o karatê, para mim, não serviria. Pelo fato de que o karatê, ele exige que o praticante tenha explosão, que ele tenha kime. Essa finalização que todos querem, todos buscam, chama kime. No karatê chama kime, é a explosão final, que é força mais velocidade com a contração final. É explosão final. Toda a energia que o nosso corpo possa gerar se concentra só no nó do dedo médio e do indicador. Tudo vai para esse ponto, que é o local de contato. Por isso, a eficiência da técnica. E para que a gente possa chegar a esse determinado nível, nós precisamos de trabalho, de muito tempo de dedicação, de preparação do nosso corpo e de entendimento daquilo que a gente está se propondo. Para chegar a um nível mais alto, tu passa por testes psicológicos. A cultura oriental, ela tem isso como normal, de te fazer o possível para que tu desista.
de colocar o máximo de empecilho possível para que tu possa desistir, para saber o quanto tu é forte. Então eu passei por isso, por muitos testes dessa forma, enquanto eu fui colocado como responsável pelo Rio Grande do Sul, e aí surgem vários problemas, até pelo fato de que existiam pessoas com muito a idade, mais idade do que eu, e que tiveram que se submeter à minha posição perante a Confederação Brasileira. Eu tive, em 2010, na preparação para o Campeonato Brasileiro, eu tive uma lesão. E hoje que ela tá, que eu estou conseguindo me recuperar. Então eu estou sem treinar verdadeiramente assim há 4 anos. E acho que se não fosse o karatê, eu acho que eu ia estar exatamente onde um médico disse que eu estaria, deficiente físico. E foi com o karatê, não foi o karatê, mas foi a força que o karatê me deu que fez com que eu continuasse, e hoje eu posso jogar futebol, eu posso lutar novamente e fazer o barulho que eu faço com o meu pandeiro. Você assistiu o documentário Sensei. E após o intervalo, a gente volta para comentar um pouco sobre esse incrível trabalho. Não saia daí! O documentário Sensei ele foi feito para a disciplina de documentário 2, que foi ministrada pelo Jair Giacomini. A ideia do documentário surgiu ainda dentro da sala de aula. A gente estava no grupo que era eu, o Top, a Michele, o Vitor e o Raul. Eu e a Elisa, a gente tinha algo em comum que nós treinamos karatê. Eu treinei com o Sensei João. A Elisa treinou em uma outra academia? Isso, uma outra academia, mas eu já tinha ouvido falar do Sensei João e até que o Top já veio com um pouco da história dele, da importância dele ter trazido o karatê tanto para Santa Cruz quanto para o estado inteiro, sabe? Então, nesse momento a gente viu que a história dele
era bem interessante pela importância de ter trazido o karatê aqui para a região e também a história de vida dele nos chamou bastante atenção. E ele tem uma história muito rica, assim, né? E que acaba tocando as pessoas de certa forma. E com a filosofia das artes marciais do karatê, que é uma filosofia muito forte, assim, para quem treina, enfim. E a gente queria poder passar isso, né, pro público, assim. A gente então começou o processo de dividir as tarefas e acabou que o Top acabou assumindo a produção do documentário por ter esse contato maior. Então a gente começou a pensar nas datas de entrevista e nos dias de gravação, e a gente viu que a nossa ideia principal era mostrar a ideia do Sensei João. Claro que dentro desse campo de lutas a gente poderia explorar, e a gente queria explorar de uma forma diferente. A gente queria mostrar a história de vida e tal, e toda a filosofia que existe por trás disso, né? A gente viu que era muito complicado mostrar o que era o karatê. Então a gente decidiu sair dessa coisa, porque a filosofia do karatê ela é muito ampla, existem vários termos em outras línguas, e a gente achou que seria uma responsabilidade muito grande explicar o que era o karatê. Então a gente acabou se voltando de fato para a história do Sensei João, mostrando alguma coisa de luta, né? Claro, assim como a nossa primeira gravação foi no exame de faixa. Então, na nossa concepção, a gente acabou não usando nada de diferente, assim. Na hora de captar a imagem, a gente acabou utilizando só uma câmera mesmo, parada. E no momento que a gente saiu para gravar a externa, que seria as cenas de luta, daí a gente tentou produzir alguma coisa trabalhando mais a questão de foto, a questão de arte. E nesse dia que a gente saiu para a externa, foi um dia bem interessante, que a gente tem algumas historinhas para contar. Uma das histórias, eu acho, vai ficar aí, a gente lembrar sempre que foi um dos dias mais frios do ano, né? E daí a gente acabou contando com a gente conseguiu a colaboração dos karatecas, né, que eles foram para lá de pé descalço, só de kimono, e a temperatura devia estar algo em torno dos 6 graus por aí. 5, 6 graus. Era bem frio. A gente acabou levando café, a gente acabou levando bolachinha, a gente acabou levando muitos obrigados, porque a gente tinha que dizer obrigado por estar aqui. Era uma galera grande, assim. A gente gostou bastante do resultado e principalmente de sentir, eu acho que foi o momento que a gente conseguiu sentir, ver, demonstrar no vídeo a filosofia do karatê, porque apesar do frio que estava aquele dia, o tempo estava fechado, a gente viu que eles estavam ali dispostos a simular luta, a fazer kata, e eles estavam dispostos a nos ajudar como se fosse um dia de sol, um tempo aberto. A gente acabou vendo que, de repente, ali estava um pouco da filosofia do karatê, que não era o que a gente queria mostrar no documentário, mas é o que o Sensei João, que é o personagem principal do documentário, conseguiu passar para os alunos dele. E isso é uma coisa que a gente tentou mostrar nas entrevistas, que é a admiração dos alunos pelo Sensei. Sim, eles foram, né, com a maior tranquilidade possível, em um dos dias mais frios, assim, e eles superaram essa adversidade, né, mostrando exatamente o que eles aprendem pelo Sensei João, que o Sensei João passa para eles, respeito de concentração, força, domínio, né, e eles encararam aquilo ali da forma mais tranquila possível. A gente, na hora de dividir o grupo, num primeiro momento ficou com a produção o Top e auxiliando ele o Raul. E enquanto isso, eu e o Vitor, a gente estava tentando elaborar um roteiro. A gente acabou gravando durante 4 dias, sendo um desses dias externos, outros dias foi dentro da academia. A gente tinha uma certa urgência para gravar, porque a academia estava prestes a ser demolida. A gente tinha essa urgência e
até a parte da entrevista foi tudo tranquilo. O difícil foi conseguir gravar a externa num dia que não tivesse chovendo. Então, por isso a gente conseguiu gravar num dia que não estava chovendo, mas estava muito frio. A cena final a gente acabou gravando várias vezes, porque tinha um dos problemas é que um dos karatecas estava com a perna machucada. E apesar dele conseguir fazer o golpe, ele tinha essa dificuldade, mas a gente gravou algumas vezes até que conseguisse se encaixar e foi uma cena pensada. Eu não lembro certo qual foi a nossa referência, mas a gente sabia que esse poderia ser um bom fim. A equipe do documentário foi dividida em produção, que era, como diretor de produção ficou o Top, também a Michele e o Raul, eu e o Vitor no roteiro, o Top e o Raul e o Vitor ficaram na direção. E eu acho que a partir daí dá pra ver que todo mundo pegou um pouco, assim, sabe? E eu acho que, particularmente pra mim, foi um desafio, porque normalmente eu fico com a direção de produção e eu acabei ficando com a edição. Então, uma dica para quem vai produzir o seu documentário é esteja apaixonado pelo tema e por aquilo que você quer produzir. Assim como eu fui apaixonado por rock and roll e sou apaixonado por rock e produzi o meu primeiro documentário sobre rock e sobre artes marciais, produzi o segundo. Então, por amar isso, eu nunca me senti desmotivado, porque as dificuldades vão aparecendo, né? Mas no momento que tu ama aquilo, que tu é apaixonado, tu não vai se desmotivar, tu não vai abandonar o projeto, né? Acho que tem o básico também. Sim, façam um roteiro. Sim, pensem em enquadramentos. É básico, é chato talvez, e pensem na estética. O que for possível adiantar, adiantem. Não esqueçam das autorizações de uso de imagem, voz, de locação. Enfim, o básico precisa ser feito porque o ideal é que os problemas venham depois. E o que puder ser adiantado é sempre importante, porque daí é um problema a menos que vai ter depois. Porque, querendo ou não, a fase da edição é complicada, todo mundo tem várias coisas para fazer e sempre vem final de semestre e não chega só para uma disciplina, chega para várias disciplinas, e então é importante que ali esteja tudo certo. E tentar cumprir prazo, e é isso aí. Este foi o programa Laboratório. Muito obrigado por assistir. Não percam a próxima edição. Laboratório. Laboratório É na Unisc TV. Um programa que mostra o que os alunos do curso de Comunicação Social da Unisc produzem. Laboratório. Comédia. Drama. Suspense. Terror. Laboratório. Isso é laboratório. Na Unisc TV. Tudo isso é laboratório. Na Unisc TV. Isso é um experimento do laboratório. Na Unisc TV. Na Unisc TV. Unisc TV, canal 15 da NET, Santa Cruz do Sul. Também no laboratório unisctv.blogspot.com.